Bom dia, pessoal. Queria só perguntar para vocês se vocês estão vendo bem aí o que eu estou apresentando. Perfeito. Estou muito feliz, né? Sinto-me honrada de poder apresentar um pouco dessas últimas leituras que eu tenho feito. Peço que tenham paciência comigo, pois esse assunto, para mim, é tão novo, antigo, emocional, tudo junto. E também porque o livro do Esaú, desculpa, gente, eu vou parar de chamar ele de Esaú como se fosse meu amigo. O livro do Macaulay é uma escrita razoavelmente tranquila, mas ele faz uma exegese, né? E como a Mayra falou do mundo dos estudos bíblicos, nos quais até eu mesma estou me iniciando hoje. Confesso que tenho uma certa facilidade com isso, porque eu não sabia que na minha pesquisa eu fazia exegese, né, com Sêneca, porque na linguística a gente só não chama de exegese, isso que Esaú faz com as escrituras. Mas, então, isso me ajuda. Mas, de qualquer forma, são assuntos que ainda para mim são novos, estou estudando e é a primeira vez, né, que eu falo mais sobre isso. Primeiro, vou começar respondendo a uma pergunta simples que talvez poderia surgir, assim, de por que uma leitura afro-americana da Bíblia, né? Aí, para responder isso, vou trazer dois exemplos, gente, de duas pessoas, alguns vão gostar de um, de outro vão gostar ou não, que são assim, se você não gosta, pelo menos você conhece do mundo cristão, né? Vou trazer aqui uma frase do C.S. Lewis, que é assim: a verdadeira função do mestre moral é de sempre nos trazer de volta, dia após dia, aos velhos e simples princípios que tanto nos esforçamos para não ver. É a mesma coisa que levar um cavalo repetidamente para junto da cerca que ele se recusa a saltar. E aí depois um escritor cristão um pouco mais pop, né, que é o Max Lucado, e ele escreve assim no livro dele, Moldado por Deus: não conhecemos as emoções, mas acreditamos que reconhecemos seus resultados. John Hinckley Jr. parecia ter tido toda a intenção de matar o presidente, pelo amor de um estranho e pela falta de um nome. Ele supostamente esvaziou o revólver nos corpos de 4 homens. Então, o que eu quero trazer com essas duas frases, que não tem nada a ver uma com a outra, os autores talvez não tenham nada a ver um com o outro, é justamente trazer algumas contextualizações, assim. O Max Lucado, para trazer lá um exemplo para o ensinamento dele, ele fala de um caso que aconteceu, de uma tentativa de assassinato do presidente Ronald Reagan, né? E por ele ser norte-americano, do Texas, nasceu em 1955, ele achou por bem trazer esse exemplo para o livro dele, para explicar o que ele queria explicar. Assim como o C.S. Lewis, do Reino Unido, né, que já é falecido, que viveu na época das guerras mundiais, viveu em um mundo completamente diferente do nosso, ele também traz, então eles trazem aqui, ó, esses dois exemplos, e eu queria que você respondesse para você mesmo: quantos de vocês já tentaram fazer um cavalo pular a cerca? E será que nós somos americanos para entender o contexto desse John Hinckley Jr., que tentou matar o presidente Reagan? Muitos de nós nunca tivemos contato dessa forma com cavalos, e não somos norte-americanos. Mas a gente, eu digo como o mundo cristão como um todo, lê e relê esses autores repetidamente, e mesmo não tendo familiaridade com muitos dos contextos que eles trazem, a gente aprende com eles, de uma forma ou de outra. A gente absorve o que eles estão querendo falar. Por exemplo, o C.S. Lewis estava falando do mestre moral, e o Max Lucado estava falando de emoções, né, de emoções que a gente cultiva no nosso interior. E mesmo a gente não fazendo parte desse mundo de que eles estão falando, de tentar fazer um cavalo pular da cerca, a gente lê, absorve, repete esses exemplos até muitas vezes, e continua recebendo isso como uma literatura cristã, e também entendendo que e eu trouxe exemplos bem simples, assim, bem claros, para mostrar que mesmo nisso, que nem é uma interpretação bíblica, que é o que a gente vai trazer hoje,
a gente não tem textos, livros de autores cristãos que sejam neutros de suas influências culturais, do lugar, do país, da época em que eles estão inseridos. E eu entendo que o que a gente vai fazer hoje é tentar entender quais contribuições a tradição eclesiológica afro-americana pode trazer para nós cristãos também, nessa perspectiva de que, gente, com certeza o que eu vou trazer aqui é algo muito mais profundo do que esses exemplos que eu trouxe de Max Lucado e C.S. Lewis, tá? Mas para entender que, tipo, mesmo em uma leitura rápida, você pode encontrar referências culturais e contextos até estranhos ao nosso, mas a gente continua lendo, a gente não fala, não vou ler porque eu não tenho cavalo, não vou aprender isso daí que o C.S. Lewis está me falando, sabe? E é a mesma coisa que eu entendo. Alguns de nós vão provavelmente se identificar com algumas coisas que o Dr. Esau Macaulay fala, e outros vão poder aprender pelas experiências que ele está falando e pelos relatos, né? Então, nós sempre temos as experiências, as dores dos afro-americanos e o aprendizado que Esau chama, que Macaulay chama de uma verdadeira tradição eclesiológica, tem a nos ensinar. O livro em si, ele tem 7 capítulos, né? E então, assim, eu teria que fazer, assim, falar de uma maneira muito rápida e pouco extensa para tratar do livro todo. Mas não vou fazer isso, porque eu acho importante me deter em alguns assuntos, e esse é apenas um começo de conversa, né? E só para vocês, então, verem aí a tradução dos capítulos em uma tradução livre, tá? Porque o livro é em inglês. Então, ele começa, em todo capítulo, ele traz experiências pessoais e ele traz como que isso faz parte de uma experiência que não é só dele, mas é de muitos afro-americanos, e aí ele traz exegese na veia, né, porque é isso que ele faz. E aí, por exemplo, no primeiro capítulo, Sul tem algo a dizer, ele mostra que a experiência dele, isso eu vou fazer o resumo só do primeiro capítulo, porque é muito importante para a gente entender qual é a reclamação, né, do autor. Ele nasceu no Sul, numa tradição de igreja negra, de bairros negros, e de ver todo sábado chegando na casa dele, como se fossem uns evangelistas da seita islâmica, a Nação do Islã, uns homens que iam lá e falavam para ele por que ele deveria se tornar um membro da Nação do Islã. E então, assim, é um contexto norte-americano que às vezes a gente não conhece, né? E o que a gente sabe, assim, por filmes e às vezes de uma maneira não tão aprofundada. E ele cresceu com a mãe dele, sustentando a casa toda. Ele falou que não tinha tempo ruim, ele podia estar com... todo domingo ele esperava, porque a mãe dele trabalhava muito numa fábrica, e todo domingo ele esperava que a mãe dele estivesse muito cansada para ir para a igreja, porque se ela fosse para a igreja, não tinha como ele não ir, né? E então esse foi o contexto onde ele cresceu. E aí ele fala que quando ele chega na faculdade, ele percebe que foi de teologia, ele percebe que ele não via a tradição eclesiológica em que ele cresceu presente na faculdade. Parecia que ou ele tinha que aderir ao evangelicalismo branco, e muitas vezes fundamentalista, ou ele tinha que se tornar um teólogo liberal. E aí ele explica quais eram os problemas que ele tinha com tudo isso, porque parecia que o que ele cresceu tendo a Bíblia como uma fonte de esperança para a vida dele. Né? Ele cresceu aprendendo as histórias bíblicas, lendo sobre muitas passagens que a gente vai falar logo em seguida, e aí, de repente, ele chega numa aula de teologia um pouco mais liberal, e encontra os professores falando que toda aquela Bíblia é um sistema e um meio de opressão, e aí ele fala que ele até, às vezes, se sentia como se fosse usado, porque, na realidade, quando o pano de fundo de uma crítica bíblica que, geralmente, a teologia liberal traz, ela põe
a causa negra como mais um dos problemas. E ele falava assim, eu não sou mais um dos problemas, sabe assim? E aí, ao mesmo tempo, no evangelicalismo tradicional, que ele aprendia, ele falava que tinha algumas coisas que ele se encontrava, mas aí quando eles estudavam, principalmente tipo a história da igreja norte-americana, os momentos em que eles diziam que foram os melhores momentos da igreja norte-americana foram os piores momentos para os negros americanos. E aí ele falava, então onde eu me encaixo, né? E ele foi estudando, e aí para frente, né? Depois ele fala de uma teologia do policiamento, depois. Mas aí o que a gente vai falar hoje? Eu escolhi dois desses assuntos. O primeiro é Black and Proud, a Bíblia e a identidade negra. E o segundo é a liberdade dos escravos, o triunfo de Pennington. Então vamos começar já com essa importância de entender por que então, porque muitas vezes, e isso a gente ouve frequentemente quando começa a falar de negro ou afro, algumas pessoas podem ter uma primeira impressão, mas você está separando as coisas. E aí a gente tem um contexto, e eu acho muito incrível como exemplos que ele traz são tão comuns também no nosso país, que eu acredito que a gente tem muito a aprender. Aí ele fala assim, geralmente a gente, quando se começa a falar de racismo, a primeira resposta que muitos cristãos dão é ler Gálatas 3:28. Não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E aí, também uma frase que é muito conhecida do Martin Luther King, até que eu peguei a frase do site O Pensador, porque essas frases são sempre compartilhadas e recompartilhadas, e que é uma frase que ele mesmo falou no discurso I Have a Dream. Eu tenho um sonho de um dia meus 4 filhos, vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter. Então, muitas vezes, a gente vê essa frase ou essa passagem presentes em um contexto em que está se falando de discriminação, e essa passagem bíblica, especialmente no meio cristão, né? A gente parece que é despistado com um discurso vazio de igualdade e com tanto de uma citação bíblica. Mas isso é estranho por muitas razões. Uma delas é que o plano bíblico não é o apagamento das diferenças entre os seres humanos. E a outra é que mesmo essa passagem de Gálatas, quando usada dessa maneira que é usada, ela está totalmente fora de contexto. Então, vou começar pelo Martin Luther King, que é alguém que é sempre citado e muito conhecido até no Brasil. O que ele pensava, né, sobre identidade negra? Ele fala assim, o negro deve se livrar ousadamente das algemas da autoabnegação e dizer a si mesmo e ao mundo, eu sou alguém, eu sou uma pessoa, eu sou um homem com dignidade e honra, tenho uma história rica e nobre, por mais que essa história tenha sido dolorosa e cheia de exploração. Sim, eu fui escravo por meio dos meus antepassados, e não tenho vergonha disso. Tenho vergonha das pessoas que eram tão pecaminosas que me escravizaram. Sim, devemos nos levantar e dizer, sou preto, mas sou preto e bonito. Então, a gente percebe que as ideias gerais do Martin Luther King, elas não tem nada a ver com anular as diferenças étnicas e com esse famoso versículo de Gálatas, né? E a gente percebe, então, qual é o contexto? O apóstolo Paulo, ele mesmo não era daltônico, ele mesmo não era uma pessoa que falava, para mim são todos iguais, eu não vejo nada disso. Olha, a gente tem em Romanos 11:13, o apóstolo Paulo fala, se chama de apóstolo dos gentios. Em 1 Coríntios, ele fala que ele se afirma como um missionário que é flexível, que consegue ser missionário entre os judeus e entre os gentios. Por que ele afirmaria isso se ele não visse diferença, sabe, entre os dois? E a interpretação daltônica de Paulo é diametralmente oposta à ponta de ferro do seu inteiro ministério, porque ele cita isso diversas vezes, como ele vê a diferença de ser um apóstolo para gentios, e não somente para hebreus. E nesse contexto do versículo de Gálatas, os Gálatas eles estão se perguntando quem são os herdeiros das promessas feitas a Abraão. Aí alguns estavam dizendo que precisava acreditar em Cristo e operar as obras da lei. E aí Paulo diz que a fé de ninguém vai fazer com que ele herde essa herança. Então Paulo
quando fala que são todos iguais em Cristo Jesus, ele nega classe, gênero e etnicidade para dizer que o judeu não era mais herdeiro do que ninguém naquele contexto de Gálatas. Então, a pergunta que estavam fazendo para Paulo era se quem tinha direito à herança de Abraão, e não era uma pergunta sobre identidade. Então, uma coisa engraçada que Macaulay fala é que ele fala assim: dificilmente eu vou encontrar cristãos, porque às vezes os cristãos falam, eu não vejo nem negro nem branco, sou daltônico. E ele falou: dificilmente eu vou encontrar cristãos falando que não vê gênero, né? Porque nessa passagem de Paulo também ele fala de homem, que não há homem e mulher. Então, é realmente uma aplicação equivocada, né, desse texto bíblico. E então, a Bíblia, num contexto mais amplo, ela tem muito a falar sobre etnicidade, sobre identidade étnica. Em Apocalipse de João, a gente tem um relato, né, do apóstolo João, em que, dividido em todas essas partes, no começo ele fala da visão de Cristo ressurreto e reinando, depois tem uma série de cartas às igrejas, depois tem a imagem de adoração aos céus, nos céus, né, que ele vê, e depois, em Apocalipse 6 ao 8, João revela a visão de um futuro, que inclui julgamento e salvação. Porém, há um problema. Ninguém é digno de desenrolar o rolo, e que contém a vontade de Deus para o futuro. Então, João, nesse momento, ele articula uma questão central para o ser humano. Qual é o nosso futuro e quem o controla? O que será de nós? Nenhum agente humano é digno de revelar o futuro, né, da humanidade. E Macaulay diz que os políticos da época de Jesus e os da nossa época, independente de suas pretensões do poder, não estão no controle sobre o futuro. Então, em Apocalipse 5:5, um dos anciãos diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos. Então, quem tem no contexto, estou trazendo um contexto amplo de João, né? E João, então, revela que quem tem a habilidade de reordenar a história é Jesus. E essa questão essa questão que é o clímax da história humana, onde vai se desvendar o futuro da humanidade. Nesse contexto, então, muito cheio de intensidade mesmo, né, como um clímax de uma história, esse momento grita a importância da etnicidade. Em Apocalipse 7, do 9 ao 10, a gente encontra a exaltação da diversidade étnica. Então, pensando aqui que se isso não fosse importante para Deus, isso não estaria presente em alguma das passagens tão importantes, né, para a cristandade. E aí Apocalipse 7, do 9 ao 10, diz: depois disso ouvi uma imensa multidão, grande mais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, e que está sentado no trono o Cordeiro. Então, João evidencia 4 aspectos dessa multidão. É de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas. E essa descrição é uma referência à promessa feita a Abraão lá no início da Bíblia, que por meio de Abraão todos os povos da terra seriam abençoados. Então, esse é um contexto que a gente já trouxe aqui o fim da história, mas a gente traz também o clímax desse livro de Apocalipse para mostrar que nesse momento tão crucial da história humana, há uma descrição dessa multidão que adora a Deus, né? E Macaulay fala que eles estão reunidos sem que o que une eles não é uma assimilação cultural, então vamos nos tornar todos iguais. Eles estão reunidos para adorar ao Cordeiro, é isso que une eles, né? E aí, agora a gente, eu acho que eu falei antes, né,
do slide. Então ele fala assim: os diferentes povos, culturas e línguas são escatológicos e eternos. No final, não haverá eliminação das diferenças. A visão escatológica de Deus para a reconciliação de tudo com seu filho exige que a minha negritude dure para sempre. E o daltonismo é subbíblico e não alcança a glória de Deus. O que une a diversidade não é a assimilação cultural, mas o fato de que adoramos ao Cordeiro. E depois desse livro de Macaulay, eu amei ele usa muitas vezes esse termo subbíblico, agora eu vou aderir, gostei muito dessa descrição que ele faz de alguns conceitos, né? Então, nós damos glória a Deus nas nossas distinções culturais, e as nossas diferenças não são como um fim em si mesmas, né? Então, o autor fala que na medida que, se eu que sou negro, fico modulando a minha negritude, negligenciando a minha cultura, eu coloco limites nos dons que Deus me proporcionou para oferecer à igreja e ao reino. Agora, vamos entrar um pouco mais na história bíblica e tentar entender a presença africana na Bíblia, porque isso é uma questão. Isso, todo mundo que já se deparou com estudos de negritude, mesmo aqui no Brasil, em algum momento a pessoa vai se deparar com a questão da ancestralidade. Então, em algumas pessoas, alguns estudiosos africanistas são muito críticos à história do cristianismo, não sem motivo, e também eles falam que não é possível uma contradição em termos ser cristão e negro, porque é a religião do homem branco, então existe esse questionamento. E aí, temos aqui uma resposta, tanto uma resposta histórica como uma resposta bíblica para isso. Primeiramente, falando da história, os 3 maiores centros da cristandade antiga foram Roma, Antioquia e Alexandria. Né? Alexandria encontra-se no Egito, no norte da África. Desses, a gente poderia chamar só Roma de Europa Ocidental. Então, a Alexandria está localizada no Egito, com uma cultura que foi um grande centro de cultura africana. A gente não tem muitas informações de como o cristianismo chegou nessas regiões do norte da África. A tradição sustenta que foi evangelizada por Marcos, e dessa igreja norte-africana vêm algumas das maiores mentes que a cristandade produziu, como Agostinho e Tertuliano. Então, Macaulay diz que aqueles que duvidam da negritude do cristianismo, eles precisam tomar uma decisão. Ou os ocidentalistas branquearam a história egípcia, então e tornaram todos europeus, ou eles não fizeram isso, porque as mesmas pessoas que às vezes fazem a crítica de que o cristianismo é uma religião do homem branco, também criticam dizendo, olha, os ocidentalistas branquearam o Egito. Então, se o Egito não era branco, o cristianismo que estava lá não era branco também, né? E isso significa que esses principais homens do cristianismo, eles eram pretos ou pardos. E o Egito, então, é preciso fazer uma verdadeira decisão, assim, histórica, epistemológica. Ou o Egito é africano ou não, né? Então, ele conclui que não é historicamente acurado dizer que os africanos ouviram pela primeira vez sobre o cristianismo via escravidão. A história cristã é nossa também. E a presença africana na Bíblia? Gente, acho que eu pulei alguma coisa. Não. Aí a presença africana na Bíblia. Gente, eu não falei, né, aqui. Temos, então, esses 2 grandes impérios antigos, o Etíope e o Reino da Núbia. O Reino da Núbia foi um reino que foi oficialmente cristão, né? A tradição, a Igreja Oriental enviou o missionário Frumêncio, que evangelizou a Núbia, quer dizer, a Igreja Ortodoxa Oriental enviou o missionário Juliano. Então, no 4º século, a gente tem esses testemunhos de que a Núbia foi evangelizada pelo missionário Juliano. Porém, a rapidez com que o cristianismo se espalhou nessa região, e depois a gente teve até um reino e um império cristão, faz pensar os estudiosos que o cristianismo já estava lá, né, que foi antes do 6º século. E aí a gente tem a Etiópia, que tem uma história parecida, que foi evangelizada por Frumêncio no 4º século depois de Cristo.
Frumensio é original do Líbano, foi enviado por Atanásio de Alexandria para evangelizar a Etiópia. Esse foi o começo da Igreja Ortodoxa da Etiópia, que existe até hoje. Esses exemplos não diminuem o dano da colonização da África operada por alguns cristãos. Esse pecado é parte da nossa história. Com isso, nós só queremos dizer que não é verdade que um cristão negro esteja voltando as costas para a sua herança africana ao se tornar cristão ou ao ser cristão. Quando a gente pode falar da presença africana na Bíblia em muitos lugares. Eu vou pular aqui por questão de tempo a presença no Antigo Testamento, mas eu vou falar de duas histórias do Novo Testamento. De qualquer forma, no Antigo Testamento nós temos Efraim e Manassés, filhos de José, com uma mulher egípcia, que depois foram incluídos e abençoados por Jacó como um de seus filhos, né? E eles se tornaram parte das tribos de Israel. Então, Israel sempre foi multiétnico e multinacional. E também a gente sabe pelo relato do Êxodo que não saíram só os hebreus da escravidão, mas uma mistura de jeitos, como fala em Êxodo 12:38. E no Novo Testamento, então, vamos ver o que eu vou falar aqui, porque o tempo já está correndo. Nós temos São Simão, hoje ele é chamado Simão de Cirene, que foi esse homem que carregou a cruz de Cristo literalmente enquanto ele estava sendo, enquanto Cristo estava indo para ser crucificado. Então, Macaulay vê isso como um começo, como se no Novo Testamento nós temos uma continuação da promessa feita a Abraão, o evangelho chegando às tribos, línguas e nações. Uma imagem muito comum do discipulado é aquela de carregar a cruz, como vemos em Mateus 10:38, em Romanos, nessa estranha, nesses paradoxos do reino dos céus, a cruz é glória. E Simão de Cirene carregou a cruz, e Cirene é uma cidade do norte da África que hoje se encontra na Líbia, na atual Líbia. Da mesma maneira que as dores do parto de Maria e o fato dela dar à luz a Cristo fisicamente é visto como uma imagem de fidelidade, o fato de Simão carregar fisicamente a cruz é uma manifestação da realidade espiritual do discipulado cristão, que envolve abraçar o sofrimento. A gente tem, então, Marcos dizendo que o Cirineu era pai de Alexandre e Rufo, que aí foi levado a carregar a cruz. Aí ele fala, por que Marcos tem essa... ele fala que é pai de Alexandre e Rufo. O único motivo para ele falar isso é porque quem estaria recebendo o Evangelho de Marcos saberia quem eram Alexandre e Rufo. E nós sabemos que eles eram cristãos comprometidos, né? Aí em Romanos 16:13, saúdem Rufo, eleito do Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido uma mãe para mim. Então, Esaú fala que nós temos uma família africana inteira, porque a gente tem lá Simão, a mãe, Alexandre e Rufo. Uma família africana inteira que dá os seus primeiros passos em direção ao reino. Esse pai africano, a gente não sabe como, mas ele veio a se converter e passou a fé aos seus filhos e possivelmente à sua esposa. Aí a gente tem uma outra história que, pessoalmente, eu gosto muito, em Atos 8:26, em que Filipe encontra o eunuco etíope no caminho, e ele está lendo, né, uma passagem e Filipe, ele é dirigido por um anjo, né, a pegar esse caminho de Jerusalém a Gaza, mas aí o anjo o redirecionou para que ele pudesse encontrar o etíope. O eunuco era encarregado da tesouraria da rainha mãe da Etiópia. Ele estava lendo Isaías, e esse fato nos mostra uma profunda conexão entre a África e o Deus da Bíblia. Por que um eunuco etíope estava lendo Isaías, né? Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo é essa, né? Foi levado como uma ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderia falar da sua descendência, porque a vida dele é tirada da terra? Então, por algum motivo, o eunuco ficou
ele não estava entendendo essa passagem, né? E não sabemos exatamente o que Filipe explicou ao etíope. De acordo com a interpretação dos primeiros cristãos, nós sabemos que, nós podemos imaginar que Filipe contou sobre a gloriosa contradição de um Messias crucificado, e o Evangelho fez o seu trabalho. Então, a gente tem na Bíblia, no Novo Testamento, 2 africanos que foram levados a Cristo por meio de encontros poderosos com a cruz. É curioso que o etíope estivesse lendo uma porção das Escrituras em que há uma narrativa de um servo, e de um servo cuja justiça lhe fora negada. O eunuco não era materialmente pobre, mas, enquanto uma pessoa castrada, ele vivia numa posição social ambígua e de desprezo. Aí Esaú se pergunta, será que houve uma identificação entre a experiência de rejeição do eunuco e a rejeição do servo de Isaías 53? Essas reflexões sobre injustiças sofridas e indignidade como ponto de conexão ou identificação não compete com a obra expiatória de Cristo na cruz. Isso evidencia um aspecto particular da reflexão teológica negra, nomeadamente que, por meio da cruz, os cristãos negros recuperam um senso de si mesmo. E agora que vamos para a parte hard da nossa explicação. Então, nós falamos aqui da identidade africana, da presença africana na Bíblia, da identidade negra, que no caso faz parte de todas essas identidades étnicas que no final dos tempos nós teremos como exaltadas e elas ficarão, elas permanecerão, né? Um fator contingencial, na sua providência, Deus decidiu que fosse eterno. Então, não pode isso ter sido um erro por parte de Deus. Agora, nós vamos falar de algo que fala muito da nossa realidade como brasileiros. Como que a gente, então, trata o espinhoso tema da escravidão na Bíblia, né? É um tema espinhoso. E aí, o autor, Macaulay, começa a falar que ele relata assim, eu cresci ouvindo sobre um Deus que olhava para o sofrimento dos seus filhos pretos e pardos, com uma santa indignação. Para mim, a Bíblia era uma fonte de esperança. Mesmo assim, nós crescemos e mudamos. Um dia, encontrei as palavras de Paulo aos escravos. O peso do legado da escravidão nos Estados Unidos desceu sobre a minha imaginação com força. Nas mãos dos senhores, então vou ler primeiro a passagem. Os escravos, muito conhecida, devem ter todo respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. O fato de o Senhor ser irmão na fé não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Pelo contrário, devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Ensine essas coisas e incentive a todos a obedecer-lhes. Então, o apóstolo Paulo. E nós precisamos falar as coisas como elas realmente foram. E na mão dos senhores de escravos brancos, a Bíblia foi uma ferramenta de opressão. Ao ler essa passagem, Esaú Macaulay se perguntou será que eles estavam certos? Essa passagem parecia dizer aos escravizados que eles tinham que se contentar com a sua situação de escravos. E era exatamente assim que essa passagem era usada para justificar a escravidão nos Estados Unidos. Então, muitos estudiosos se perguntam o que fazer com o legado de Paulo. Alguns ele fala que tem alguns estudiosos que tentam simplesmente dar uma ignorada nessas passagens. Se ele fala que não é esse o caminho. Então, a gente tem um pastor negro e abolicionista que ele teve a ousadia de fazer essa pergunta. E é muito forte, são muito fortes as palavras dele. Será que a Bíblia condena a escravidão independente das circunstâncias ou não? Gostaria de saber de uma vez por todas. Meu arrependimento, minha fé, minha esperança, meu amor, minha perseverança, tudo me diz que não. Eu repito isso para mim mesmo, mas tudo volta a esse ponto. Se eu estiver enganado, aqui, se a palavra de Deus sanciona a escravidão, eu quero um outro livro, um outro arrependimento, uma outra fé, uma outra esperança. Então, a pergunta de Pennington girava em torno do caráter de Deus, e não somente sobre como interpretar a passagem X ou Y da Bíblia. Será que Deus desejava a liberdade dos nossos antepassados escravos? Essa é a pergunta de muitos negros.
E, embora o questionamento pareça ousado demais, é importante colocar em questão, porque Pennington questiona a ressurreição, a comunhão dos santos, a Eucaristia, né? A reunião de toda a tribo, língua e nação. Mas é importante que nos façamos essas perguntas. Será que a Bíblia sanciona o que aconteceu aos negros nesse continente? Então, Esaú diz que a Bíblia, ela não diz tudo que nós gostaríamos que ela dissesse, mas ela diz mais do que o suficiente. A narrativa cristã, ela, nos princípios teológicos centrais, nos imperativos étnicos, criou o mundo, isso foi o que de fato aconteceu, no qual a escravidão se torna inimaginável. Se a gente tomar a Bíblia como um todo, ela continua sendo uma luz no mundo quebrado. Os senhores de escravos demoraram tanto para sair da escuridão para a luz por culpa deles mesmos. Então, a gente tem, para começar a responder a esse grande questionamento de Pennington, que no fundo é o questionamento de muitos cristãos negros, a gente vai começar a falar o nosso mestre Jesus, né? Alguns fariseus, eles se aproximam de Jesus e perguntam a ele sobre o divórcio. Eles estão perguntando em específico sobre a passagem de Deuteronômio 24, do 1 ao 4, e algumas outras partes da Torá que falavam sobre o divórcio. Eles não queriam debater sobre o divórcio, mas saber em que situações ele poderia ser aplicado. E era assim que os senhores de escravos do sul dos Estados Unidos tinham a discussão. Existe uma escravidão bíblica e uma escravidão maligna. O que a Bíblia nos ensina sobre escravidão? Então, o problema em si, para os senhores de escravos, não era se a escravidão em si, se a escravidão tinha respaldo bíblico ou não, mas o excesso de alguns. Então, o doutor Esaú Macaulay traz essa comparação do contexto que Jesus passou com os fariseus, né? A pergunta deles não era se podia divorciar ou não, mas em que casos poderia se divorciar. E ele fala que essa era a discussão que rolava entre os senhores de escravos. Eles não estavam nem se perguntando se a escravidão estava certa ou não, mas como ter uma escravidão menos pior ou bíblica. Embora a questão do divórcio tenha ocupado muitos estudiosos por tempo, nós não queremos falar disso agora. O que Jesus faz? É isso que nós queremos observar. Ele não responde aquilo que os seus adversários, que Jesus é especialista nisso, né? E não responder aquilo que os seus adversários tinham em mente, que era a passagem de Deuteronômio e que eram várias passagens do Antigo Testamento. Em vez disso, Jesus volta para Gênesis 1. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Então, Jesus volta ao plano original de Deus. Ele fala do intento criativo de Deus. A pergunta para Jesus não era se a Torá permitiu ou não, mas o que Deus havia planejado. Então, Macaulay sugere que nós também tenhamos que fazer esse mesmo caminho, né, para responder às questões sobre escravidão. Jesus disse que antes da queda não havia divórcio, por isso nós não fomos feitos para o divórcio. E os fariseus ficam sem entender. Por que então existem essas passagens? Jesus responde que Moisés instituiu por causa da dureza do coração. Então, essa resposta de Jesus, mas não foi assim desde o princípio, ela vai nortear bastante do que a gente vai falar agora. E uma coisa que também é bem comum, aí a gente sabe que Esaú está falando de um contexto norte-americano de escravidão. Mas na escravidão brasileira, os padres jesuítas também traziam essa ideia de que a escravidão foi algo bom para os negros. Foi uma maneira em que os negros receberam os evangelhos e muitas teorias estranhas. As normas da ética cristã não são passagens que permitem o pecado. O que importa é como as coisas foram feitas para ser. Então, esse é o centro da argumentação de Jesus. Jesus mostra que nem todas as passagens da Torá apresentam o ideal para as interações humanas. Em vez disso, algumas dessas passagens aceitam o mundo como quebrado e tentam limitar o dano que fazemos uns aos outros. Isso significa que, quando lemos o Antigo Testamento, precisamos nos perguntar
sobre os propósitos dessas passagens. Elas apresentam um retrato da vontade exata de Deus, elas são como uma política de redução de danos, oriundos de um mundo pecado, um mundo quebrado. Então, Paulo mostra isso em Gálatas 3, do 19 ao 24, o papel que a lei teve, né? E isso não significa que a lei seja ruim e também não diminui o papel da lei na formação da ética cristã, mas significa que, às vezes, a lei reduz o dano que nós fazemos uns aos outros. A escravidão, a pergunta, então, para nós precisa ser: a escravidão era um plano de Deus para Adão e Eva, ou a escravidão foi consequência da queda? Se é uma consequência da queda, então nós entendemos que não é vontade de Deus para o ser humano. Mas nós temos um fato a lamentar, né? Que levaram 1.800 anos para que uma grande parte da cristandade entendesse aquilo que nós estamos falando agora. E a ética cristã é sobreviver sob a luz de um mundo vindouro. Então, nessa era vindoura, nós teremos a liberdade de todas as pessoas, e em algum ponto essa liberdade precisa se tornar física, na carne dos corpos que foram anteriormente escravizados. E essa liberdade física é uma parábola encenada do Evangelho. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento criam um mundo imaginativo, em que a escravidão se torna simplesmente insustentável. Deus criou um povo que poderia desconstruir teologicamente a escravidão. As reclamações de que tenhamos levado cerca de 1.800 anos antes de que um número significativo de cristãos chegassem a essa conclusão são justas. Também nós precisamos reconhecer um fato. Eu gosto muito dessa argumentação de Macaulay, porque nós percebemos que várias questões que às vezes se tornam questionamentos do Twitter, das nossas redes sociais, e tudo isso, elas não são tão simples, elas não são tão respostas preto no branco. Porque se eu falar, então por que demorou 1.800 anos? É um questionamento certo. E se eu falar, que é o que eu vou falar agora, nós precisamos também reconhecer que os cristãos começaram a fazer argumentações fortes contra a escravidão desde o quarto século, de uma maneira que não aconteceu entre os seus contemporâneos, que não eram cristãos. O que é mais interessante ainda é que nenhuma sociedade, antes dos abolicionistas do século XVIII, afirmou que a escravidão era profundamente imoral. Então, nós temos essas situações que são quase paradoxais. Demorou 1.800 anos, mas, ao mesmo tempo, só aconteceu no contexto cristão, não aconteceu em nenhuma outra sociedade. E uma coisa não anula a outra, né? Porque, às vezes, em algumas discussões de internet ou reais, parece que a gente tem que ficar medindo e falar o que tem mais peso. Na realidade, as duas coisas têm peso. O fato que demorou e o fato que isso só aconteceu numa sociedade cristã e que não aconteceu em nenhuma outra sociedade. O movimento que se espalhou, né, para abolir a escravidão é uma inovação cristã. E nós precisamos reconhecer isso. E é um fato que o próprio Laurentino Gomes, no seu recente livro Escravidão, reconhece. Não temos precedentes históricos para isso, né? Então, na Torá, resumindo, nós temos esses dois tipos de passagem, aquelas que expressam o propósito de Deus, que seria o relato da criação, e outras que expressam os limites, como a lei do divórcio. Quando Jesus tenta lembrar os propósitos da criação, Macaulay sustenta que nós precisamos usar a mesma lógica quando encontramos as passagens do Antigo Testamento que nos causam questionamentos. E aí, Pennington, esse pastor, fala assim: tentaram explicar muitas coisas, mas o fato é que o ser humano, em outras eras, foi senhor de escravos. Mas a questão não é afetada por aquilo que a Bíblia registra como uma história factual, mas somente por aquilo que se revela ser consistente ou inconsistente com a natureza moral de Deus, o que resulta ser obediente ou rebelde diante do seu trono. Então, vamos falar agora do caráter de Deus, que esse era o maior questionamento de Pennington. Será que Deus tem prazer na escravidão? O que nós podemos entender? Nós temos a narrativa do Êxodo, a história do Êxodo, que nos mostra do que Deus gosta. Ele ouve o sofrimento dos escravizados, como está em Êxodo 3,
Ele resgata os escravizados, e depois de Deuteronômio 7, Levítico e outras passagens, o resgate de Deus dos escravizados se torna parte do seu currículo. É como Deus se apresenta, né? E nós estamos, Macaulay diz que nós estamos, às vezes, tão acostumados com essa história do Antigo Testamento, do Êxodo, que isso perdeu seu poder. Nós somos treinados na exegese do Senhor de escravos, em que os limites do pecado se transformam no nosso ideal, e as histórias perderam a sua força. Então, quando os israelitas oravam a Deus, eles oravam a um Deus cujo caráter se revelou na sua obra de libertação. E isso é inegável, né? É um tema que é recorrente ao longo de toda a Bíblia, Salmos, os profetas, e muitas vezes nós nos esquecemos, e esse debate, então, sobre os limites, então, do pecado que a lei impõe, se tornaram o nosso tema central, enquanto esse não é o tema central da Bíblia, né? Os escravizados negros, e isso a gente fala, então, tanto da Bíblia como de fatos históricos. E aqui a gente tem um relato, né? Os cristãos negros escravizados sabiam que não havia nenhuma pirueta exegética que os fizesse acreditar que o Deus que libertou os israelitas não se importava com eles nos Estados Unidos. Então, aqui, Charlotte Brooks fala: Tia Jane tinha o costume de nos contar que os filhos de Israel estavam no Egito, na escravidão, e que Deus os libertou do Egito. Ela dizia que ele iria nos libertar. Cantávamos o seguinte hino: Ele libertou Daniel da cova do leão, Jonas do ventre da baleia, os 3 filhos de Israel na fornalha ardente. E por que não iria me libertar também? Então, esse tema de redenção, além de ser o tema de redenção presente ao longo de todo o Antigo Testamento, ele se tornou o tema de redenção dos escravizados afro-americanos, né? A libertação do Êxodo, indubitavelmente, era fonte de esperança para os escravizados. E nesse momento, Macaulay fala uma frase bem pessoal, ele fala assim: os meus antepassados leram assim, e eu vou ler assim também. Isso não significa que as passagens sobre a escravidão não existam, mas significava que elas não desfazem o testemunho do Êxodo, né? E a história e toda a narrativa do Êxodo. Então, agora vamos falar dessas passagens cabulosas. Pela lei, nenhum escravo hebreu poderia ser escravizado por mais de 100 anos, 100 anos, nem na vida de uma pessoa, 6 anos. Ele deveria ser liberto no 7º ano, e lhe seriam dadas também as condições para começar uma vida nova. Então, nós temos resumão da Bíblia, do Antigo Testamento, sobre escravidão. A prática de alforria para os escravos hebreus a cada 7 anos. Então, Deuteronômio, né, fala: se um dos seus compatriotas hebreus ou hebreia for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º você lhe dará a liberdade. E quando você o puser em liberdade, não mande embora de mãos vazias. Liberalmente, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do seu produto e o produto da sua eira e do seu lagar, daquilo que o Senhor, o seu Deus, tiver te abençoado. Você lhe dará. Lembre-se, você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, estou dando esta ordem a você. Então, a ordem de Deus está também no tema de ensinar ao hebreu a se comportar a fazer aquilo que Deus tinha feito para ele. Então, esse é o primeiro contexto. O escravo hebreu, pela lei, ele tinha depois de 6 anos ele seria liberto, e não sairia de mãos vazias. Aí, o que acontece? Mas temos aí um questionamento. E os estrangeiros? Você percebe que Eson Macaulay não faz uma análise superficial das passagens bíblicas, porque a cada uma dessas coisas que eu estou falando para vocês, nós poderíamos parar e falar: então, você viu, a Bíblia não sanciona a escravidão. Mas ele vai além, e sempre perguntando com muita paciência ao texto bíblico. Então, nós sabemos que essa lei não era aplicada aos escravos estrangeiros. E isso poderia ser aplicado ao racismo que estava implícito na escravidão negra, já que os escravizados eram estrangeiros, não é? E a negação da humanidade dos negros reforçou todo esse tráfico transatlântico. Eu gosto muito de uma frase do Silvio Almeida, que eu vi numa entrevista dele à CNN. Ele fala assim: não foram as raças que criaram o racismo, foi o racismo que criou a raça.
E é esse conceito que Macaulay está trazendo aqui. Nós temos o contexto da escravidão, e nós temos, junto com isso, a negação da humanidade dos negros, que reforçou todo esse sistema, né? E, então, aqui nós temos as palavras de um senador da Carolina do Sul, que fala isso, ó, em todos os sistemas sociais, deve haver uma classe para fazer trabalho e serviço, para atuar nos trabalhos enfadonhos da vida. Com sorte para o Sul, eles encontraram uma raça apta para esse propósito, a raça inferior à deles, mas eminentemente qualificada em temperamento, em vigor, em docilidade, em capacidade de suportar o clima para atender a todos os seus propósitos. É importante que nós vejamos que isso existiu, que essas palavras elas foram justificativa para a escravidão americana e também para a escravidão negra como um todo. Então, porque a escravidão, no caso falando da escravidão norte-americana, ela não estava enraizada em uma leitura imparcial dos textos bíblicos. Em vez disso, o texto bíblico era lido à luz de uma antropologia que tinha nascido de um racismo flagrante, de lascívia e de cobiça. Então, nós não podemos simplesmente falar, porque eles entenderam mal a Bíblia. Eles leram a Bíblia e encontraram nelas a vazão para dar, um motivo para dar vazão aos seus desejos mais pecaminosos. Mas, assim, nós temos as leis. Então, nós podemos perguntar, por que essas leis do jubileu não se aplicavam aos escravos estrangeiros? Mesmo com essa afirmação, nós podemos olhar para um lugar de esperança na palavra de Deus, a visão escatológica dos profetas de paz e ensino. Então, no mundo antigo tinha dois motivos de escravidão, geralmente a dívida e a guerra. No reino escatológico, que nós temos retratado em Isaías, nós temos um mundo em que haverá paz e haverá abundância, então um reino sem escassez. Quando nós pensamos, então, nesse reino de Isaías, é um reino em que, sem guerra, não temos prisioneiros de guerra, não temos escravos, e sem escassez também nós não teremos mais escravos. Então, o profeta aqui, ele vê muito mais do que o fim de uma guerra. Ele vê o evangelho, a mensagem, a lei do Senhor se espalhando aos gentios. Porque nessa passagem, muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, o templo do Deus de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andemos nas suas verdades. Então, ao longo da Bíblia toda, a gente tem esse tema de que um dia a lei chegará aos gentios, de que um dia a lei do Senhor chegará a todos os povos da terra. Então, nós voltamos a esse... Então, nós temos, assim, essa passagem que nos mostra que se um dia... Eu não sei se eu vou falar isso mais para frente, mas vou falar agora. Se um dia nós tivermos a lei espalhada por toda a terra, nós entendemos que no caráter de Deus, nós vemos que ele também queria que essas leis se espalhassem, e esses princípios de Deus se espalhassem, não só, como nós vemos lá em Levítico, que os estrangeiros não estavam incluídos. Aí nós temos algumas regras, e sempre em Deuteronômio, sobre o tratamento de escravos. Então, essa lei que sairia de Sião seria essa lei aqui, que estamos falando, da prática da alforria de escravos, regras sobre tratamento de escravos, e um santuário dado aos escravos fugitivos. Essa lei é a lei a qual Isaías está se referindo. Se nós levarmos essa passagem a sério, então, a passagem de Isaías, nós entenderemos que as nações chegariam a Israel e aprenderiam os caminhos de Deus, adotando, então, a Torá para si, que são esses 3 pontos que eu coloquei aqui. Os escravizados estrangeiros, então, eles poderiam depositar a sua esperança só nisso? Macaulay fala que não. Então, nós temos a passagem de como deveria se tratar os escravos, certo? Eu vou ler aqui, se um dos seus compatriotas hebreu ou hebreia for vendido, essa parte eu já li, no Antigo Oriente, nós precisamos falar que não havia lei sobre escravidão que se comparasse em escopo e generosidade a essa lei da Torá. Então, não se trata só de compaixão. A alforria
Era um chamado que Deus dava ao seu povo para ser como o Deus de Israel. Então, nós temos que, eu acho que eu confundi aqui a ordem das coisas, mas essa passagem aqui de Deuteronômio 23, não entreguem ao seu senhor o escravo que, tendo fugido, venha se refugiar com vocês. Ele poderá ficar morando com vocês no lugar que escolher, em alguma das cidades que lhe for de seu agrado, não o oprimam. Então, nós temos uma lei sem precedentes no Oriente Próximo, mesmo no mundo greco-romano de séculos depois da época de Jesus. Teoricamente, os escravizados de fora de Israel poderiam ver Israel como um lugar de segurança. Tudo isso nós estamos falando de interpretação bíblica, tá? Se isso aconteceu ou não, na realidade a história nos mostra. Mas nós podemos entender aqui os propósitos de Deus na sua palavra. E aí, sobre essa lei, esses estudiosos da Bíblia falam que essa passagem em que o escravo poderia fugir e se refugiar em Israel, então não temos especificação que precisava ser hebreu, mas poderia ser estrangeiro também, essa passagem abole virtualmente a instituição da escravidão. Eles tinham de lembrar de quando eles eram escravos. Deus os amou e os libertou e proporcionou uma grande provisão para eles, como filhos de Deus. Então, porque sempre Deus fala que, para eles se lembrarem, né, que eles foram já escravos. O pano de fundo, então, de toda essa lei é a narrativa do Êxodo. E aí, Esaú diz que ele não conhece nenhuma outra cultura que diz aos escravos, se você conseguir se libertar, haverá uma ajuda para você. Então, na narrativa do Êxodo, nós percebemos o caráter de Deus, a euforia do escravo estava ligado à promessa de Deus, e a limitação do jubileu aos israelitas nos dá um pouco de trabalho, ele admite, mas não estava enraizada nas mesmas distinções antropológicas que reforçaram o tráfico negreiro, né? Então, diferente de todas as sociedades contemporâneas, a Torá prometia a liberdade a qualquer escravo que fugisse. Aqui a gente tem outra lei sobre o tratamento de um escravo que fosse ferido, né? Então, ele fala que se ele fosse ferido pelo seu senhor, ele deveria se libertar, como compensação pelo seu olho ferido. Se alguém quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que se libertar em compensação à perda do dente. Então, eu gosto muito da sinceridade, da honestidade com que Macaulay trata esses textos. E ele fala, infelizmente, essa passagem não elimina todas as formas de abuso, mas fala de liberdade em caso de ferimentos. Nosso argumento absolutamente não é de que a escravidão bíblica era do bem, enquanto a escravidão negra foi do mal. Tentamos entender se o texto bíblico é conivente ou não com a escravidão, ou se tenta, pelo menos, colocar limite aos danos de um mundo quebrado. Então, a gente tem, de novo, a comparação dessas leis com o Oriente Próximo. O corpo do escravizado continua sendo seu próprio corpo e não o corpo do seu senhor. As feridas a esse corpo exigiriam uma reparação ao escravo. Então, nós temos o escravo sendo tratado como mais do que uma propriedade, meramente, né? Deixa eu ver. Agora, vamos à parte que é um pouco difícil para mim. Ler e interpretar essas passagens como um descendente de escravos continua doloroso. E talvez a cura dessas feridas seja escatológica. E Macaulay diz que fica claro que o caráter de Deus é a história central do Antigo Testamento, é uma história diametralmente contrária à escravidão. A escravidão é uma manifestação da queda, e Deus começa a história dele libertando um povo escravo. Então ele fala, meus ancestrais leram a Bíblia desta maneira, e eu vou fazer o mesmo. E aqui eu coloquei aqui a dedicação do livro ao pai dele. Ele fala, este livro é dedicado à memória de Esaú Macaulay Sr., que morreu antes de chegar a ver um livro com o nosso nome impresso. O que quer que seja, eu sempre serei seu filho. O que quer que eu seja, né? Eu sempre serei seu filho. Então, quando eu li essa frase de Macaulay, eu me identifiquei muito, porque eu não estou falando aqui com a história dos escravos norte-americanos, como foi difícil. E eu faço das palavras do Macaulay as minhas palavras, porque ler e interpretar essas passagens
como descendente de escravos, para mim é muito doloroso. E eu tenho aqui o meu avô, que eu errei aqui o ano, ele nasceu em 1934, ele se chama Jaime, ele foi paraquedista do Exército. Aos 35 anos, ele conseguiu passar em odontologia na faculdade e iniciar a faculdade com todo o apoio da sua esposa e dos seus filhos, dos seus superiores do Exército. Nos últimos anos, recentemente, ele encontrou a certidão de nascimento do seu pai. E meu avô descobriu que é neto de escravos. Então, quando eu estou falando de tudo isso, eu estou falando da minha história também, e da história de muitos negros brasileiros. A gente lê essas passagens da Bíblia e continua confiando no Deus que libertou o seu povo, apesar dessas passagens difíceis, apesar de tudo, de essas críticas que nós temos até ao contexto histórico, como eu falei antes, 1.800 anos para entender isso, né? E o Antigo Testamento e suas leis reconhecem a humanidade e a dignidade dos escravizados de maneira completamente diferente do que os seus contemporâneos. Então, isso a gente precisa reconhecer. As sociedades contemporâneas a Israel passavam longe dessas leis. Há também vários caminhos para a liberdade que estão previstos nessas leis que a gente falou aqui, né? Não é tudo, ele fala, né? Macaulay fala, mas é o suficiente, porque eu posso seguir a trajetória desses textos em direção à libertação. E foi o que os escravizados negros afro-americanos encontraram. Eles encontraram nessa Bíblia um caminho para a libertação, né? E aqui voltamos para a passagem de Timóteo que fez os neurônios de Macaulay fundirem. Como assim? O que Paulo está falando? Precisamos falar que ninguém nos dias de Paulo, ou nos séculos que viriam a seguir, a escravidão não estava perto do fim, nem nos dias de Paulo, nem muitos séculos depois, como a gente sabe que a gente está depois na história. Paulo não parecia ter o alcance, na sua pequena rede de igrejas, de estar perto de uma mudança de uma instituição tão consagrada do Império Romano. Alguns argumentam que essa passagem de Paulo desfaz toda a revolução que foi encenada em Filemão. Então, nesse capítulo, esse capítulo ele é tão profundo que, na realidade, o Macaulay traz toda uma exegese do livro de Filemão, que eu não trouxe aqui por questões de tempo, e ele mostra como que Paulo traz uma verdadeira reforma, né, naquele contexto de Filemão. E aí ele fala, parece que em Filemão parecem dois Paulos, sabe? E aí a gente volta nessa passagem e parece que tudo aquilo que foi falado em Filemão foi sobre o escravo Onésimo foi anulado. Aí ele fala que é um certo cinismo, como se Paulo não acreditasse realmente que a sua fé poderia reconfigurar as relações. E parece que ele usou essa linguagem de respeito mútuo e de honra mútua e a linguagem familiar só para manter os escravos bonzinhos, que nós sabemos que era assim que os senhores de escravos liam essa passagem. Mas se nós ficarmos nessa argumentação, parece que na época de Paulo tinham dois lados, os pró-escravidão e os abolicionistas. Mas nós estamos longe de todo esse contexto. Paulo não está em nenhum dos dois lados. A verdade é que não existiam essas opções nos dias de Paulo. A escravidão não precisava de Paulo para continuar. E não iria ser por Paulo que ela iria acabar também. Também a teologia cristã falar, porque assim, às vezes alguns críticos dessa passagem falam, mas aqui ele só está falando de ideais, ou até na carta de Filemão, só está falando de ideais de teologia cristã que nunca vão ser aplicados. Aí Macaulay traz assim, dizendo que a teologia cristã trata de ideais em muitas discussões, não somente na discussão sobre escravidão. Por exemplo, quando Paulo fala da discussão do fruto do Espírito, o amor mútuo, quando Paulo ensina essas coisas, é óbvio que a igreja ia falhar nisso, é óbvio que a igreja não ia sempre praticar o amor mútuo, por exemplo. Mas isso não é, a gente não vai descartar o fruto do Espírito, porque o cristão não vive isso na própria vida. Então, ele está falando que essas passagens de Paulo são tudo menos idealistas, né? Porque essa é a crítica de alguns. Então, nessa passagem, nós temos dois cenários: o do escravo, de um senhor descrente, que deve honrar ao seu senhor como um testemunho.
Então, se nós lermos essa passagem à luz da narrativa bíblica, nós temos exemplos como Daniel e José, que foram escravos e, por causa do seu testemunho, eles arriscaram a própria vida. Então, a submissão a que Paulo estava chamando os escravos cristãos não era para que eles fizessem tudo que os seus senhores quisessem. Resistir às por exemplo, eles deveriam resistir às tentativas de assédio sexual, como José fez, por parte de seus senhores, porque aqui eu até achei que Macaulay ia trazer um pouco mais desse contexto, mas no mundo romano, a moral sexual era completamente diferente da nossa. Nós tínhamos essas famílias em que havia o homem e a mulher, mas a sexualidade, principalmente do homem, o que significava o que era uma moralidade sexual para eles? O homem não poderia ser passivo. Esse era o ponto. Então, o homem, o senhor de escravos romano, ele poderia se relacionar com seus escravizados. Tinha até a existência de um escravo específico que era uma criança, com o qual o homem se relacionava constantemente. Depois que essa criança crescesse, ele já não servia mais, né, como esse escravo aí. Então, assim, o contexto da escravidão em que Paulo está escrevendo é esse. Então, resistir a um escravo que iria honrar ao seu Deus e resistir a um assédio sexual não era uma ideia abstrata. E não era algo que poderia acontecer ou não, era algo, se a gente for pensar, era uma verdadeira reforma de conduta. E o escravo correria risco de vida, né, ao recusar o assédio sexual do seu senhor. E não estamos, então, falando de uma obediência inquestionada, que Paulo está falando aqui nesse texto. Paulo está tratando de cristãos escravizados como agentes, ele está tratando eles como agentes, e não como meros objetos. Isso para nós é importante, porque tanto na nossa escravidão moderna como na antiguidade, os escravos eram menos do que um ser humano, considerados menos do que um ser humano. Então, ao dar instruções para esses escravos, Paulo já está tratando eles como seres humanos, o que já era diferente. O segundo cenário, que seria os senhores respeitarem os seus escravos. Aqui nós precisamos entender que Paulo não muda o evangelho para a situação em questão. Ele continua se desenvolvendo e servindo da lógica do evangelho de amor e respeito, na medida em que ele começa a implementar essas instruções, né, da realidade do evangelho às igrejas que ele está instruindo. A estrutura permanece ali, nós sabemos que nas cartas de Paulo no mundo, as estruturas permaneceram ali, as estruturas de escravidão. E Macaulay sugere que leiamos essa passagem de 1 Timóteo da mesma maneira que nós lemos o Antigo Testamento. Paulo está tentando dar um sentido pastoral em uma situação muito difícil. Em uma situação que, por mais que nós fiquemos aqui explicando todos os contextos da época, nós não vamos muito ter uma noção. Por isso, Macaulay sugere que nós não estamos limitados a essa instrução de Paulo, como muitos senhores de escravos fizeram, nós não estamos limitados a essa instrução para falar, então, de liberdade, de escravidão e de libertação. Nada na imaginação de Paulo permaneceu igual depois do seu encontro com a ressurreição de Cristo. E ele estava, mesmo que para alguns, de uma maneira muito conservadora, vendo o que ele poderia mudar na escravidão para algo diferente. E aí a gente traz de novo para a nossa história, e Macaulay diz, a igreja deveria ter sido capaz de implementar as implicações do evangelho nos Estados Unidos e por todo o mundo, mais cedo do que aconteceu. Deveríamos ter libertado os escravos. Então, essas tensões, elas continuam, né? A melhor interpretação bíblica não vai nos isentar dessas questões. E aí eu vou terminar aqui com... depois daquela pergunta ousada, né, do pastor James Pennington, ele responde a ele mesmo. Minha sentença é que a escravidão está condenada pelo teor geral do Novo Testamento, suas doutrinas, suas perspectivas e todas as suas preocupações são contra esse sistema. Não preciso ficar preso ao que o Novo Testamento me autoriza em tal capítulo ou versículo, para rejeitar
para rejeitar o senhor dos escravos. É-me suficiente mostrar o que é sancionado pelos meus oponentes. Então aqui, porque Pennington estava num debate, né? Ele estava num debate com seus oponentes, porque ele era abolicionista. E o que os seus oponentes sancionavam? Assassinar o pobre, corromper a sociedade, separar irmãos, semear a semente da discórdia no seio da igreja. Tenhamos em mente o que é a escravidão, que é tudo isso que ele descreveu antes, e o que é o evangelho. Então, agora, finalmente concluindo, porque esse livro, então, tem muitos assuntos, tá? Eu trouxe só esses dois, da identidade africana e da escravidão, porque eu achei que iria nos proporcionar aqui uma boa discussão. Então, Macaulay diz, essa mensagem de esperança não é simplesmente uma coisa do passado, é viva e ativa. Eu gostaria que os cristãos negros encontrassem algo de si mesmos nessas páginas. Terei sido bem-sucedido se lembrei a alguns deles de casa. Nessa tradição, foi necessário ter paciência com o texto bíblico e estar enraizado na confiança de que Deus desejou o nosso bem e não o nosso mal. Essa essência, ao colocar suas maiores esperanças no caráter de Deus, que emerge de toda a história bíblica, está construída nas grandes verdades de que Deus é um Criador, Libertador, Salvador e Juiz. A tradição da interpretação bíblica é claramente dialógica, ao começar com as preocupações dos cristãos negros, desejando ouvir as Escrituras como resposta de Deus para nós. Temos paciência com o texto bíblico, uma paciência que nasceu do seu uso contra nós. Tivemos de lutar como Jacó, até que o texto liberou a sua bênção. Então, gente, terminamos aqui. Foi 1h10, então foi 10 minutos a mais do que eu esperava. Mas é mais ou menos isso, né? Essas questões. E agora vou passar para a Maia, vai ser mais fácil. Muito obrigada pela qualidade da sua apresentação, pela forma organizada, pedagógica que você digeriu o livro, né? O conteúdo do livro. Acredito que a leitura, o estudo do livro para você fez muito sentido, e isso a gente percebe porque você tem muita ordem no pensamento para falar isso para a gente. Você teve que fazer escolhas do conteúdo, é sempre assim quando a gente dá um estudo, né? E isso também é um contexto da interpretação, né? Então, o livro ele é uma interpretação possível, a Ana fez uma interpretação do livro, e esse é o contexto de interpretar as escrituras, pessoal. Uma vez que a gente começa, não tem volta, tem que ir cada vez mais profundo. E, bom, com relação ao conteúdo em si, ele também me atravessa, ele também fala muito comigo, com a minha história. Eu descendo de um casamento de um negro escravizado fugitivo aqui no Brasil com uma mulher indígena. E isso sempre esteve muito presente na história da família. E aí me tocou muito quando você abriu sua fala dizendo que existe um discurso vazio dessa, enfim, esse discurso vazio de integração, de, né, pluralidade e diversidade, mas também de unidade. E esse discurso vazio, ele encobre toda a fala que você fez. Porque uma vez que a conversa começa com esse discurso vazio, ela não vai nos pontos onde você nos levou, né? Ela encobre uma história real, como você disse, é preciso nós dizermos o que aconteceu. Na mão dos opressores brancos, a Bíblia foi um instrumento de opressão. Eu não diria nem que ela foi, mas que ela é. A gente pode olhar ao redor e entender o que tem acontecido ao redor do mundo, na nossa nação, como a Bíblia servindo a um propósito pelo qual ela não foi nos concedida. Né? Mas eu acho que você deu um bom panorama para as nossas conversas de agora. Pessoal, comecem a organizar as perguntas de vocês, os comentários. Eu vi que já teve aqui uns muito bom, parabéns. Dá uma respirada aí também, Ana, toma uma água. Eu vou dar 2 recados agora, porque caso a nossa conversa se estenda e você não esteja até o final. Então, os nossos encontros, eles são quinzenais. Você vai ser sempre muito bem-vindo a participar com a gente. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde a gente partilha nossas principais informações, partilha alguns conteúdos relevantes para a gente fazer leitura durante a semana, conversa um pouco. Mas se você é de outros lugares, você também pode perguntar para a gente se existe um grupo local perto de você. Apesar da BC2 ter essa dimensão nacional e até agora muitas conexões externas, é muito gostoso que a gente se conecte com quem está localmente próximo a gente, né? Para depois possíveis projetos, enfim. E aí um outro recado é que, excepcionalmente esse mês, a gente vai ter um
encontro que não é dos nossos temas, ele vai ser um encontro bem inicial, bem de introdução à interação entre fé e ciência, que é para acolher os calouros, os ingressantes da Unicamp desse ano. Ele vai acontecer no dia 20 de março, também um sábado de manhã. Todos são muito bem-vindos. Se você está começando nessa caminhada da interação da fé e da ciência, é um encontro ótimo para você. E caso você esteja aqui no contexto da Unicamp, hoje à noite, às 18 horas, tem um evento de abertura para todos os grupos cristãos. Esse ano tem cerca de, acho que 12 ou 15 grupos cristãos diferentes, organizando a calorada. Então você também é bem-vindo, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta aí pelo Instagram, pelo nosso contato pessoal, fiquem à vontade. E agora, Ana, já deu uma respirada aí? Já podemos voltar à conversa? Pode ser? Então, gente, Sim. orientar aqui a discussão. Eu vou pedir para que sinaliza no chat que você quer a fala ou levanta a mão, porque daí a gente vai organizando para ninguém ultrapassar ninguém. Tudo bem? Alguém quer começar? Eu já vou só comentar isso que o Vitor escreveu aqui. A frase dele, eu vou interpretar a Bíblia com os meus antepassados, é a mesma que os fundamentalistas usam, viu? Um pastor super fundamentalista sobre outro tema, óbvio. Aí eu entendo que quando ele fala assim, existe a interpretação dos senhores de escravos, por exemplo, sobre essas passagens que a gente está falando, sobre a Bíblia, nesse tema da escravidão. Os senhores de escravos entenderam de uma maneira completamente diferente a mesma Bíblia que os afro-americanos leram, né? E ele diz que, justamente por causa dessas tradições e experiências diferentes, nós chegamos à Bíblia com questões diferentes, com perguntas diferentes. E a experiência dos afro-americanos, de acordo com Macaulay, permitiu que ele falou que ele diz que permitiu que os afro-americanos, nessas passagens e nessa narrativa bíblica, interpretassem tivesse a interpretação mais próxima daquilo que a Bíblia está dizendo, enquanto o lugar social, ele chama isso de lugar social, dos fundamentalistas, no caso dos senhores de escravos, os fez distorcer a palavra de Deus. Então ele fala, existem muitas maneiras, mas é verdade, isso que você falou é um argumento que pode ser usado assim, né, para perpetuar muita coisa. Porém, ele diz que não é que, justamente porque existem muitas leituras, vão existir leituras melhores e piores. E nesse contexto, a leitura afro-americana, ele sustenta que é melhor. Mas agora vai, vamos. Falem aí alguma coisa. Tá bem. Vou comentar seu comentário então, porque eu gostei do. Ah, desculpa, Arthur, pode. Quer falar? Tá. Que, né, essa frase pode dar escopo também para os fundamentalistas, mas é interessante porque, nesse caso específico, é para uma história que aconteceu ao longo de cada um desses séculos, foi sendo constituída, marcou a vida real dessas pessoas que afirmam essa frase, né? Farei a leitura com os meus antepassados. Não necessariamente é esse o contexto de uma leitura fundamentalista. É uma estagnação, um congelar do texto bíblico e um transpor para o que a gente vive agora, né? Só deslocar, na verdade. Arthur? Eu queria comentar que é muito doido, assim, até mesmo pensando um pouco no Antigo Testamento, que boa parte no período da Idade Média, né, a compreensão da questão do negro era tratada como uma maldição dos filhos de Noé. E como isso veio se estendendo, e eles se justificavam além daquelas passagens, mas eles sempre apelavam para esse tipo de hermenêutica do texto, como se não é maldição do próprio Deus, permitida por Noé e tudo mais, ao ponto de poder escravizar um povo. E pegando assim, eu só queria comentar o final também da sua fala, quando você está tratando ali da América do Norte, é interessante como isso impacta o Brasil, principalmente a questão das igrejas, porque quando você tem a guerra civil lá dos Estados Unidos, 1800 e pouco, tal, o lado do Sul é o que defendia a questão dos escravos, e quando eles perdem a guerra, eles começam a fugir, o início da grande evangelização evangélica no Brasil. E quem que é o povo que está evangelizando? São os donos de escravos que fugiram dos Estados Unidos porque não queriam largar essa lei. E a gente tem muito isso aqui na região da Grande Campinas, né? A região metropolitana, que é muito forte esse povo que fugiu da América do Norte, com seus escravos não querendo fugir desse sistema, morando aqui.
E como a nossa região metropolitana aqui de Campinas é muito impactada por essa perspectiva de tanto de igreja quanto essas questões que os afrodescendentes merecem ser escravizados e toda essa questão. E é algo assim, pô, 150 anos, mas é algo próximo. É muito doido, assim, que tá tão próximo da gente e que, à mesma medida que influenciou os Estados Unidos, e que até é engraçado, quando os Estados Unidos eles entraram, eles falaram que a perspectiva deles de evangelizar aquela terra era ser uma terra segundo a lei de Deus. E eles, totalmente o contrário, e quando vem para o Brasil, eles trazem esses mesmos aspectos, e isso vai se manifestando de uma forma muito doida, muito doida. Eu só quero fazer esse comentário. Bem, então, à vontade. Então, eu até falei assim, que eu achei que esse comentário dele foi irônico, que é até engraçado, assim, eu tenho duas biografias que estão aqui na minha frente, né, tem ali na minha biblioteca, que uma delas, que é do Martin Luther King, e outra do Johnny Cash, que é irônico, porque o Johnny Cash, ele era fundamentalista acho que do centro, não era do sul, e uma visão completamente oposta à escravidão, né, à escravidão não, tipo, ao ranço escravocrata que o Sul tinha, né? Tipo, e ele falou que ele aprendeu isso com os pais dele, né? É, e mas assim, voltando a falar um pouquinho disso, né? Os fundamentalistas, eles param no tempo e eles sacralizam a interpretação dos pais dele, né? E eu gosto muito dos Salmos, quando Davi vai ler os Salmos, ele sempre lê ele fala o princípio da lei, o princípio da lei, o princípio da lei, o princípio da lei. Aí eu fico procurando entender. Aí o Arthur, que é teólogo, vai ter que responder. O que é o princípio da lei? Que tá por trás desse texto? Por que Davi sempre salda o princípio da lei e não a lei como um todo? Só isso. A Ana que tá dando a palestra. Não, eu tô aqui só. Não, eu achei interessante, mas não sei responder essa pergunta, não. Cara, eu também não saberia responder muito, mas pegando ali, vou pegar um pouco da ideia do contexto de Jesus, né? Quando o pessoal eles estão apelando essa questão da lei, eles trazem muito essa outra questão também de princípio, relacionada a escolas que os fariseus eles seguiam. Só pegar assim um pouco. Davi que fala. Sim, não, mas eu tô trazendo assim na questão de Jesus, que aí Davi eu não vou saber dizer muito bem. Mas aí, cara, você pode pegar o princípio da lei, chutando, não sei dizer. Eu nunca estudei essa passagem, nunca fiz exegese dela, então não sei dizer. Mas acho que a princípio você pode ser a mesma questão de Cristo quando ele sintetiza os 10 mandamentos. Eu acho que pode ser isso, e não sei dizer. Não, porque eu fui eu tive já num ambiente super liberal, depois voltei para um ambiente fundamentalista e hoje, sei lá, que ambiente eu tô, né? Tipo, eu não me encaixo, porque eu decidi que eu não me encaixo na sociedade campineira porque eu não sou daqui, né? Eu sou nordestino, eu vivo como estrangeiro nessa terra faz 18 anos, né? E eu já frequentei os meios batistas, que eu vou ser sincero, que foram os batistas que vieram para cá e fundaram a Convenção Batista em Americana, fundaram instituições que até algumas delas já estive envolvido, já estive em conselhos delas, e tenho muito esse ranço com o fundamentalismo, né? O fundamentalismo é uma coisa presente. Você fala assim, não, mas espera aí, e se a sua interpretação não for condizente, né? A gente tem muito isso, tipo, porque isso um debate de justiça social, do mais humilde, tem muito isso com o Mateus 6, e a gente debatia muito isso e a gente via que tinha o fundamentalismo, o cara batia o martelo assim, não, eu interpreto a Bíblia assim como meus pais interpretavam. Mas é isso, vamos partir para outra questão. Vitor, então, perguntou a que passagem você se referia, se você conseguiu buscar referência, escreve aqui para ele no chat. E o Marcelo levantou a mão. Fica à vontade, Marcelo. Bem-vindo aqui. Obrigado. Pessoal, antes eu queria falar, Ana, adorei a sua palestra, a gente aprende bastante.
é um livro que eu estou querendo ler faz tempo e você me deixou ainda mais curioso para ler. Então, muito obrigado aí pelo que você compartilha com a gente. Então, só para puxar o que o Vitor falou, primeiro, gente, eu não sou biblista, mas eu tenho tentado estudar um pouco a perspectiva do Antigo Oriente, né? E tem muito relacionado. A gente vive num mundo em que a lei ela é lida literalmente, né? Então, eu tenho uma lei. Se você passar de 30 km por hora nessa avenida, você vai levar uma multa de R$ 50. Você passou, o radar pegou, é R$ 50. Não tem um espectro, né? E se a gente for pensar na hora da lei ser aplicada mesmo, geralmente ela vai ter um espectro que ela vai pender para o lado do rico, né? Então, teve caso aí de rico que matou um ciclista, ele saiu sem nada, uma outra pessoa mais pobre, qualquer coisinha que ela faz, vai para a cadeia por 50 anos. Então, teoricamente, o nosso pensamento legal hoje, ele é bem binário, né? É uma lei que tem que ser bem específica para ficar claro se essa pessoa quebrou ou não. Quebrou, você vai ter punição, não quebrou, você não vai ter punição. A lei o termo lei não existia nessa época dessa maneira, né? Torá, inclusive, não é necessariamente traduzido por lei. Muitas pessoas traduzem ela como uma sabedoria de Deus. Então, a Torá o conjunto de textos fundamentais do povo de Israel, mas ele não é lido como uma lei dessa maneira que a gente lê hoje, né? E você percebe os fariseus fazendo essa leitura já no período helenístico, em que você vai estar começando a ler, e a Ana talvez possa falar mais sobre isso, essa maneira de interpretar o texto do período grego, né? Então, acho que quando Davi está pensando no princípio da lei, é que a lei ela não foi dada para ser cumprida assim, nessas minúcias, né? Mas ela foi dada para revelar uma sabedoria de Deus a respeito do mundo, incluindo, quando a gente pensa na Torá, Gênesis é um dos livros da Torá, e não tem lei em Gênesis, né? Então, o texto inteiro, os 5 livros que a gente considera hoje, eles estão impartando uma sabedoria para a gente. E aí, para continuar com o que o Victor falou, puxa, os fundamentalistas também falam. Os meus ancestrais liam assim. Mas geralmente quando os fundamentalistas falam dos meus ancestrais, eles querem tirar o corpo, né? Falar assim, eles liam porque o espírito deu uma sabedoria para eles e a gente vai continuar mantendo sabedoria. Mas a gente tem que sempre perguntar, quem eram os seus ancestrais? Ah, eles eram os escravizadores? Então sinto muito, mas aqui eu não vou ouvir eles. Né? E aí, no caso do Esau Macaulay, quem eram os seus ancestrais? Ah, eles eram as pessoas que, mesmo sendo escravizados pelos cristãos, mantiveram a fé em Deus. Então, qual que é o ancestral que eu quero ouvir nesse caso? O ancestral que escravizou o negro ou o ancestral que manteve a fé em Cristo mesmo sendo escravizado? E essa é uma parte que, quando a gente geralmente fala de exegese, de interpretação bíblica, a gente quer manter como se fosse uma disciplina intelectual que o corpo não tem nada a ver, né? A pessoa que está fazendo isso não é. Se eu fizer bem feito, tá certo. Se eu não fizer bem feito, não tá certo. E eu acho que um dos pontos que a Ana enfatizou aqui, que o Esau Macaulay vai enfatizar também, é justamente isso. Não, toda a interpretação da lei, da Bíblia, passa para nossas experiências. Isso não quer dizer que eu posso interpretar qualquer coisa e escolher qualquer coisa, mas na hora que eu vou julgar qual dessas interpretações faz mais sentido, que é um processo de julgamento que a gente faz, eu preciso pensar quem que é esse ancestral que está informando essa leitura, né? E aí falar, opa, agora aqui ficou claro, eu vou escolher o ancestral do Esau Macaulay e não dos escravizadores. Olha, por enquanto eu quero ouvir o Levi, aí depois eu posso falar, né, alguma coisa, mas gostei muito do que você falou, Marcelo. Obrigada. Legal. Estão me ouvindo bem aí? O meu microfone é meio baixo, tá? Achei muito bom tudo que você trouxe, Ana, e enriquecedor essa visão do Macaulay, né? Eu acho que, inclusive, esse tema sobre escravidão e tratado principalmente no Antigo Testamento ou na Bíblia como um todo, ela é um desafio principalmente para os reformados, né? Eu me incluo nisso, porque nós vamos elevar homens, por exemplo, como homens piedosos, né? E aí eu vou entrar inclusive fazer o link com esse contexto fundamentalista, mas no sentido que, por exemplo, homens como Jonathan Edwards ou Whitefield, que eram puritanos, e nós vamos encontrar
homens do seu tempo. Então, eu acho que é importante a gente não cometer um anacronismo, né? Quando a gente olha para esse sentido da visão escravocrata, seja bíblica ou não, mas que apoiavam, por exemplo, a escravidão, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, um John Wesley, que é um arminiano, combatendo isso. Por outro lado, a visão que eles tinham sobre isso, sobre a escravidão em si, se nós olharmos para a ótica do Antigo Testamento, ou até para o Novo, ela pode ser até meio que realmente legalista, né? Se a gente levar para esse lado do fundamentalismo, tá? Mas eu acho importante a gente avaliar realmente eles como homens do seu tempo, né? Então, essa herança da América do Norte, de ter essa visão legalista, possivelmente parte de homens como eles, né? Principalmente o Whitefield, que proclamou praticamente o evangelho, a pregação do evangelho todo na América, e também o próprio Jonathan Edwards. Mas, por outro lado, se a gente olhar, por exemplo, para o evangelicalismo inglês, nós vamos encontrar ali um pouco no mesmo contexto homens como o próprio John Newton, né, que escreveu lá o Amazing Grace, né, esse hino tão importante, e ajudou um abolicionista, o Wilberforce, né? Então, acho que é desafiador, porque se você olhar realmente, inclusive no contexto calvinista, isso é desafiador porque, né, muitos olham, por exemplo, pela visão do próprio Weber, né? Você lê o calvinismo pelo Weber, você vai chegar nessa condição do calvinismo ser o pai do que ele chama hoje da teologia da prosperidade. E aí, lógico, naquele contexto, a escravidão era uma desculpa para isso. Então, eu acho que nós temos que, às vezes, simplesmente entender cada homem no seu tempo, nesse caso da escravidão, né? Por exemplo, o próprio Martin Luther King, ele vai trazer um conceito lá para a gente, no contexto dele, né, do próprio Gandhi, né, que é me fugiu o termo aqui agora, daqui a pouco eu lembro. Mas eu acho interessante assim, a gente olhar essa perspectiva que eles poderiam até estar tratando de forma legalista essa questão da escravidão, mas a gente tem que interpretar eles realmente como homens do seu tempo. Mas a perspectiva bíblica em um todo, para eu ser mais rápido aqui, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele dizia que a Bíblia é um livro da história da redenção, né? Então, nós vamos olhar lá, por exemplo, no livro de Ruth, essa alusão, por exemplo, a um contexto de libertação, né? Todo o contexto de Ruth ali, de redenção, de sair do contexto, por exemplo, de ser comprada. Ali nós vamos ver quais eram, por exemplo, no contexto de Ruth, eu acho muito importante fazer uma leitura de Ruth, quais eram os requisitos para a libertação de um escravo, né? E ali é cumprido todos os requisitos, mas quais eram esses requisitos? Eram os requisitos da cultura dos hebreus, né? Exatamente esses. Então, o Ruth também era uma pessoa do seu tempo que tinha que cumprir as leis do seu tempo, né? E no contexto do Antigo Testamento, nós vamos ter as leis temporais, nós vamos ter as leis culturais, né? Nós vamos ter as leis morais. Então, eu acho que nós temos que realmente tentar interpretar isso. Mas eu acho, no nosso, inclusive no contexto reformado, um grande desafio a gente tratar desse assunto, porque realmente ele é delicado, porque homens importantes do contexto reformado apoiaram a escravidão. Para mim, sempre porque eu sou um mestiço, né? Eu sou de paternidade italiana e maternidade negra, né? Meus avós também, meus trisavós também foram escravos do lado materno, mas do lado paterno eles são italianos, né? Então, eu acho isso bem desafiador para mim, sempre quando, por exemplo, eu estou no processo de reconhecimento de cidadania italiana.
quando olham para mim, eu sempre tenho que explicar por que eu tenho essa cor, né? Eu já falei que eu não vou fazer mais isso. Mas eu acho realmente desafiador. Eu acho que tudo que foi falado aí, Ana, é um motivo para a gente pensar e realmente aprofundar mais nesse assunto, que às vezes a gente acaba fugindo. Verdade. Obrigada pela sua fala. E agora eu vou tentar comentar os dois, o Marcelo e o Levi. Eu vejo que você falou a palavra desafiador, e por isso que eu admiro tanto, e admirei lendo o livro, e também ouvi muitos podcasts, muitas entrevistas do Dr. Isaú Macaulay. Admiro a honestidade com que ele trata esses assuntos, porque assim, não falei também, né, mas o Macaulay, ele não está nessa foto, ele é um sacerdote anglicano, né? Isso daí ainda não encontrei a história dele, tipo, como que ele chegou, né, a esse ponto. Mas, então, nós temos as nossas contradições de tentar entender, e eu entendo que essa conversa honesta que Macaulay está propondo, ela nos faz justamente perceber, como você falou, os homens nos tempos deles, mas também perceber que, como Macaulay fala, mesmo assim levou 1.800 anos, sabe? É como, às vezes, quando as pessoas se perguntam, mas estava escrito lá, como que ninguém entendeu? Esse questionamento não é errado, porque às vezes algumas pessoas, quando alguém vem com esse questionamento, alguém já tem que falar, não, mas escravidão sempre existiu, não, mas você tem que entender. Então, assim, eu vejo que, às vezes, como muitas coisas na nossa vida, a gente sempre coloca dois lados opostos, fica lutando um do lado, um do outro lado, e eu gostei muito dessa abordagem de Macaulay para a gente sair dessas dicotomias e, então, vamos ver o que aconteceu, e vamos considerar e levar a sério o texto bíblico, levar a sério a história, e eu vejo que, então, você falou do contexto reformado, no caso não é o meu, mas eu sempre fico vendo as tretas no Twitter por lá, e então a gente vê, a gente sabe o que acontece, é um desafio de tentar, então, porque aí alguns vão querer falar, porque alguns vão querer mostrar, então você está querendo desqualificar o Jonathan Edwards por causa de, sabe assim, aí parece que fica uma briga, e esse não é o intuito é falar da história como ela foi, falar de como que, então, os senhores de escravos realmente chegaram aqui no Brasil, não foram anjos que vieram trazer a igreja evangélica para o Brasil, tem que falar, e eu acho muito interessante essa coisa que muitas vezes a gente mesmo, eu digo como uma igreja evangélica em geral, nós estudamos, às vezes estudamos ou ouvimos falar de histórias e de relatos, como se a história da igreja sempre tivesse sido a história de uma igreja triunfante, e nós tivemos momentos de que nós temos que nos orgulhar, mas nós tivemos momentos que nós precisamos ser honestos, entendeu? Então, eu admiro essa honestidade do Macaulay, assim como que eu faço parte do projeto Agostinhas, né? Nosso nome, Agostinhas, aqui o Macaulay traz Agostinho como uma das grandes mentes do cristianismo. Tudo que Agostinho falou estava certo, estava legal? Não era tão legal assim, muitas coisas que ele falava. E aí, eu vou descartar, então, Agostinho todo? Ou sabe assim? Então, eu vejo que é uma coisa que precisa de um amadurecimento no debate mesmo, que muitas vezes fica só com um lado contra o outro lado, e essa profundidade de discussão que Macaulay nos proporciona é muito importante. Eu ia falar uma coisa para o Marcelo, mas eu esqueci. Sim, que o conceito que eu gostei muito do Macaulay é o conceito de lugar social, que ele traz, e que realmente, então, em muitos podcasts ele fala, a gente não está acostumado, aí ele fala no caso de tradição de interpretação bíblica, a gente não está acostumado em falar no British Temper, de ler as escrituras, no temperamento alemão, e ele fala assim, então a gente reconhece que existem lugares sociais. Então, ele faz um exemplo que a igreja, os acadêmicos britânicos, quando eles leem algumas passagens de Paulo, eles falam assim, eles veem naquelas passagens uma animosidade de Paulo, como se Paulo está muito emocional para eles, assim. E ele fala assim, essa leitura, ela vem da cultura deles. E a gente vai, e para mim, que sou afro-americano, que eu não vejo nenhuma animosidade na maneira de Paulo falar, eu vou ver a leitura deles e falar, caramba, é verdade, aqui Paulo está com um tom diferente do que nas outras cartas, e é algo que eu não percebi.
E aí ele fala que assim as leituras, com essa leitura que ele traz como proposição, e as leituras elas vão se juntando, e cada cultura trazendo a sua contribuição, né? E algumas coisas, sim, vão ser descartadas. E ele fala assim, algumas coisas são más leituras, a gente não vai falar que tudo é bom, tudo é... E é mais ou menos isso. Eu tenho uma consideração também da fala do Marcelo, que é sobre... Eu fiquei pensando muito sobre o poder do espírito, né? Porque é muito forte você dizer como que esses negros escravizados permaneceram na fé, servindo aos cristãos brancos. Né? E isso não é nenhuma outra explicação, isso não é o Espírito Santo de Deus, assim. E isso me faz muito pensar quem somos hoje e o que nós construímos hoje, né? Porque uma coisa que me incomoda um pouco, não é no sentido nada da sua fala, Ana, mas a gente coloca tudo isso muito num passado distante, né? Quando que, na verdade, essas consequências, elas são vividas e muitas dessas situações de opressão, elas são cotidianas para muitas pessoas. E a gente pode fazer até uma extrapolação de pensar outras identidades culturais, outras diversidades que estão nesse lugar de opressão hoje, e aí, então, elas são várias, pensando nesses sistemas análogos à escravidão, por exemplo, hoje. Então, eu fiquei pensando muito nisso, mas que o mesmo Espírito Santo de Deus, que agiu naqueles momentos, é o que age hoje, né? E isso nos traz esse senso de esperança. E aí, uma consideração também na fala da Beatriz aqui, não sei se você chegou a ler, Ana, no chat, eu vou ler para o pessoal todo, que ela faz 2 destaques muito, muito legais. Primeiro aqui, tem vários pontos legais, então no começo, quando ela fala de cristãos daltônicos, isso acontece também no meio da pesquisa. Quando fazemos pesquisa sobre população negra ou racismo, logo vem questionamento se não estamos criando ainda mais desigualdades. Então, pesquisas identitárias de menos valor. Quando, na verdade, ao desconsiderarmos raça em sociedades racistas, não estamos criando igualdade, mas sim perpetuando desigualdades, uma vez que a universalidade é branca. E aí, nesse segundo ponto, daí achei esse segundo ponto excelente para a gente pensar uma versão brasileira dessa história, né, da escravidão. É também interessante pensar que a Bíblia foi um instrumento de esperança para negros americanos, mas no Brasil o contexto foi um pouco diferente. O sincretismo surge, na verdade, de os negros brasileiros usando formas cristãs para representar figuras de religiões de matriz africana. Talvez para os negros brasileiros, de movimentos negros, é o que ela vê, pelo menos, e aí eu partilho disso também, desse local de observação, Beatriz, é mais difícil ligar o cristianismo com a identidade negra. Então é bem legal ver como os negros americanos fizeram essa ligação. Muito legal, né, Ana, essa colocação. Verdade, é interessante tudo isso que ela falou, e por isso que, assim, o Nicole é um começo de discussão e a gente realmente precisa trazer isso para o Brasil, e como você falou, trazer isso para os dias de hoje, que não é só passado, e eu vejo que sim, eu acredito que a diferença do fato que a colonização foi católica aqui, protestante lá, trouxe algumas dessas diferenças, né, quando você fala do poder do espírito, que mesmo essas pessoas sendo escravizadas por cristãos brancos, elas como é que fala? Elas continuaram acreditando em Deus. Muitas dessas pessoas, quer dizer, os senhores de escravos tiravam porções inteiras da Bíblia para dar aos escravizados. E isso para mim é muito revelador. Se eles soubessem que, se estava tudo bem, não precisava tirar a Bíblia, sabe? Então, isso para mim, é a maior exegese possível. Se a Bíblia não liberta, então dá a Bíblia toda, sabe, assim? E aí, então nós temos esse contexto diferente, o evangelicalismo é recente no Brasil, não faz parte da história de colonização, mas ele vem um pouco depois, e o cristianismo não, o cristianismo faz parte da história do Brasil. Eu entendo que sim, que aí a gente precisa realmente analisar todos os contextos brasileiros. Então, nós temos os quilombos, nós temos você falou do sincretismo religioso, então os santos, o sincretismo que surge com os negros, usando essas formas cristãs para representar figuras da religião deles. Nós temos, talvez isso seja pequeno, mas eu falo por experiência da minha família, Rio de Janeiro, primeira igreja batista de Madureira. Eu vou te garantir que é uma igreja negra, entendeu? Então, sim, e aí nós temos as contradições da igreja batista, no sentido que
é uma igreja negra, com muita negação da negritude, vixe, uma loucura só. Porém, a minha família é batista há 4 gerações, sabe? Então, isso faz parte da identidade da minha família. Então, é muito doido. Só que eu sei que essa não é a realidade de muitos negros brasileiros, né? Então, o contexto brasileiro traz muitas nuances que nós precisamos analisar com atenção, assim como nos últimos 30 anos a ascensão do pentecostalismo, e o pentecostalismo é uma religião negra, e eu não tenho medo de falar isso. Porém, com todas as com muita contradição, meu Deus, não vamos falar, então os negros são libertos, encontraram sua identidade. E aí a gente se pergunta, então por quê? Isso ainda preciso falar assim, como é que fala? Estudar mais sobre isso. O pastor Marco Davi de Oliveira, ele fala no livro dele uma afirmação muito forte. Os negros brasileiros, não foi quando ele fala, porque foi uma ascensão, né, nos últimos 30 anos, enorme, um crescimento enorme, e foi pentecostal, do evangelicalismo, mas foi pentecostal, não foi de todas as denominações da mesma maneira. E ele fala assim, os negros, não foi o pentecostalismo que escolheu os negros brasileiros escolheram o pentecostalismo, né? Então, a gente precisa analisar essas nuances, analisar como a gente teve com as Agostinhas uma live com o Joel Pinheiro, a realidade, por exemplo, do preconceito com as religiões de matriz africanas, muito forte. Então, a gente tem, meu Deus, é um contexto, sim, que precisa ser estudado com muita atenção, todos esses contextos, né, os movimentos negros brasileiros, que, pelo que eu sei, também não se desenvolvem no contexto cristão. Então, tudo isso a gente precisa, no contexto cristão evangélico, tá? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. É bom, a gente olha para o passado dos negros americanos e vê coisa, e aí eu falo, porque eu sou de uma igreja pentecostal, nasci numa igreja neopentecostal, meus pais, para a família batista, viraram hereges, e foram para uma igreja neopentecostal, gente, quando eu leio as coisas que Macaulay fala de êxodo, libertação, essas são as pregações que eu ouço minha vida inteira. Minha vida inteira eu ouço essas mesmas pregações. Eu já falei aqui muitas vezes para algumas pessoas que estão aqui, a minha pastora, ela é índia. E, gente, não tem uma pregação em que a minha pastora não fala de libertação. Só que aí a gente tem as contradições do ser evangélico e de negar muitas coisas, de negar as raízes. Ixi, é um contexto bem doido. Mas eu entendo que tem pontos de conexão com a realidade norte-americana e pontos que não são que a gente não pode se conectar tão facilmente assim. E só uma coisa para terminar aqui do poder do Espírito, que eu quero muito falar isso. Em uma entrevista, Macaulay fala que é um testemunho para a gente, na realidade, a gente vê esses negros escravizados acreditando em Deus da maneira que eles acreditavam. Esse próprio pastor, que eu trouxe aqui várias citações, Pennington, né, toda a luta dele e a fé que ele tinha em Deus, é um testemunho. E aí ele fala que isso dá esperança e ao mesmo tempo é desafiador, porque ele tem alguns hinos que os afro-americanos cantavam, e relatos também deles, eles cantavam assim: desde que eu encontrei o poder do Espírito, eu vou para a plantação adorar a Deus. Sim, eu vou para a plantação adorar a Deus. E aí ele fala assim, Macaulay fala, eu não entendo isso. É assim, tipo, isso não faz sentido para mim, porque ele continuava sendo escravo então essa alegria do espírito, ele fala, eu não encontrei. Então, assim, são coisas que nos dão esperança e nos surpreendem também. Amém, Ana. Amém. Muitíssimo obrigada. Foi excelente mesmo partilhar esse tempo com você. Obrigada porque você transformou muitas horas suas de dedicação em 2 horas nossas. E, queridos, nós chegamos no nosso limite de horário. Eu vou me despedir do pessoal da gravação. Então, o pessoal que assistiu a gravação, muito obrigada por estarem com a gente. Orem aí em sua casa no sentido dessas coisas que nós conversamos aqui. Amanda, se quiser desligar.